Ao transitar por uma via, um condutor avistou, na sequência, as seguintes sinalizações. Presta atenção, o que foi que ele viu? Ele viu uma placa que se chama largura limitada, depois ele viu uma outra chamada início de pista dupla e a outra curva fechada à esquerda. Qual opção apresenta as placas avistadas nessa sequência com que foi apresentada aqui, galera? Olha só, se a primeira placa que ele viu foi largura limitada, não pode ser a letra A, porque essa primeira placa aqui se chama largura máxima permitida. Então você nem precisa analisar as outras duas. Pela primeira está errado, você não vai marcar a letra A. Se a letra A está errada, a letra D de dado também está errada, porque começa com a mesma placa. Então nós só temos como opção B de bola e C de casa. Vocês concordam comigo, né? Vamos analisar então a segunda placa vista, início de pista dupla. Essa aqui é início de pista dupla? Sim. Essa aqui é início de pista dupla? Sim. Então vamos ter que agora matar com a charada na última placa. Curva fechada à esquerda é essa aqui da opção C. Porque essa aqui da opção B, o nome dela é vire à esquerda. É uma ordem. Isso aqui é uma placa de regulamentação. Então, para essa pergunta, você vai marcar a letra C de casa, que assim você já acerta logo, começa feliz nesse simulado aqui. Quais os nomes corretos das três placas expostas abaixo? Pessoal, questõezinhas envolvendo placas de sinalização. Basta um pouco de atenção que você acerta. Tá? Não é complicado acertar nome de placa, não. Um pouquinho de atenção só, né? Obviamente, tem que dar uma lidazinha só para ver qual é, para conhecer o nome de um, o nome de outro. Mas ó, não tem nada de complicado aqui não. Essa placa aqui que você está vendo, o nome dela é teleférico. Teleférico, para quem não sabe, é um bondezinho pendurado numa cordinha que te leva de um lugar para outro e entre um lugar e outro tem um abismo, um precipício, um troço fundão. Aqui no Espírito Santo as pessoas chamam de pirambeira. O nome disso é teleférico. Essa segunda aqui, essa aqui que você está vendo, o nome dela não é criança não, muita gente marca essa placa, dá o nome de criança para essa placa. Existe uma placa que se chama criança, mas ela é de advertência. Mas essa aqui é de atrativo turístico, o nome dela é Parque Urbano. E esta que tu tá vendo agora não é hidrelétrica, não é montanhismo e muito menos usina nuclear. O nome dessa placa é represa. Então você vai marcar para essa questão letra A. E só um detalhezinho, não erre placa não, em média caem de 3 a 8 placas por prova. Faz diferença danada você acertar essas 3 ou 8 questões. Estude um pouquinho placa, principalmente advertência e regulamentação. Vamos para a próxima? A figura abaixo representa uma manobra de retorno numa rodovia. Assinale a alternativa correta. Ô pessoal, olha só, antes de você ler as opções de resposta, você tem que ver a figura, olhar para a figura, notar os detalhes da figura. Por exemplo, olha o carrinho. Percebeu que ele está no acostamento? Isso aqui influencia na resposta. Dá uma olhada para a sinalização horizontal pintada de amarelo pontilhada. Isso aqui influencia na resposta, tá? Antes de você ler as opções de resposta, olha para a figura para você ver se ali já não te dá um sinal. Vamos lá, agora vamos analisar. Letra A está falando que a manobra está errada. Só olha isso aqui, você já poderia parar de ler. A manobra não está errada não. Mas tem mais um detalhe. Aqui está falando que o condutor deveria ter ido mais para o meio, para a linha divisória da via. Segundo a informação da opção A, está errada a manobra porque ele teria que ir para o meio da via. Não está errado por causa disso não. Está errado porque tem acostamento. Simples assim. B de bola está dizendo que a manobra está errada. Então se a A você não vai marcar porque está totalmente sem noção, a B também está sem noção porque está repetindo a mesma coisa no começo. Mas vamos continuar. Aqui está dizendo que está errada porque você teria que ir para a rotatória mais próxima. Pessoal, e se a rotatória tiver a 150 trilhões de anos-luz? Qual o sentido disso? É mais próxima desse veículo, mas não quer dizer que esse mais próximo esteja a 2 metros. Pode ser a mais próxima, logo à frente, mas logo à frente a única que tem é com 350 trilhões de anos-luz. Tem sentido isso não. Letra C está falando que a manobra está errada de novo. Não está errada, pessoal. Isso aqui é uma via com acostamento. Sempre que tem acostamento, você tem que usar o acostamento. Por isso que as opções A, B e C
não tem noção que estão falando que está errado e não está. O carro vermelho está no acostamento. Agora presta atenção, continua lendo a opção C. A manobra está errada. Olha a explicação. Porque o condutor deveria ter utilizado o acostamento à esquerda. Não teria não. Sempre que uma via tem acostamento, para fazer conversão à direita, à esquerda ou retorno, como é o caso aqui, você tem que ir para o acostamento à direita. Então a manobra está correta porque ele usou o acostamento à direita e está correto porque ele pode fazer isso porque a linha longitudinal é tracejada, pontilhada, interrompida ou seccionada. Você vai marcar a letra D de dado nessa pergunta aqui para você acertar. Vocês entenderam a minha explicação? Quais são os gases expelidos pelos veículos automotores que poluem o ar atmosférico? Pessoal, vamos direto para a resposta certa. Se você souber o que está certo, você não precisa ficar perdendo tempo lendo as erradas. Lembre-se que você tem um tempo limitado para fazer essa provinha. Em lugares que são 30 perguntas numa prova, seu tempo é 50 minutos. Então você não pode ficar perdendo tempo com trem à toa, não. Vamos lá, direto ao ponto. Os gases expelidos pelos veículos automotores que poluem o ar atmosférico são hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. Como é que você vai fazer para decorar essa letra C aqui? Repetindo. Você só consegue memorizar algo por repetição, por entendimento. Tem coisas que você não tem como entender. Por exemplo, como é que você entende número de CPF? Você só decora número de CPF por repetição. Como que você entende um número de telefone? Não tem como entender. Só tem a opção de repetição. A mesma coisa isso aqui, ó. Você tem que decorar por repetição. Os gases expelidos pelos veículos automotores que poluem o ar atmosférico são os hidrocarbonetos, o monóxido de carbono e o óxido de nitrogênio. Repete isso aqui 154 mil vezes que você memoriza de ódio. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Tem muita gente que tá agarrando nessas provas do Detran. Não tá conseguindo passar de jeito nenhum, porque as provas estão cheias de pegadinha. Eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material insano, exclusivo aqui do canal. Não tem material igual o meu, eu te garanto. Meu material tem as questões que mais caem nas provas respondidas com dicas e macetes pra você não cair nas pegadinhas. Além disso, tem áudio, tem vídeo com resumo de matéria e simulado pra tu praticar. E a parte mais importante do meu material, pode tirar dúvida comigo, diretamente comigo, no WhatsApp. O telefone tá aqui na tela. É só me chamar nesse número lá no WhatsApp. Passo todas as informações. Você vai comprar meu material e vai passar. Com meu material você aprende. Comigo você passa. Analise a manobra da figura e assinale a alternativa correta. Se eu fosse você, eu pararia tudo que eu tô fazendo e botaria total atenção na figura, nas manobras, porque é muito sinistro acertar essas questões aqui de regras de preferência. Mas depois da explicação, você não vai errar não. Letra A está dizendo que o condutor 2 do carrinho vermelho, antes de realizar conversão à esquerda nessa figura aqui, deve dar preferência aos veículos da via transversal. Nesse caso, a esse veículo em azul. Tá certo isso? Certo. Ele tem que dar preferência ao veículo 1 sim, porque ele vai atrapalhar o fluxo, o movimento, a circulação do veículo 1. Ele que vai incomodar o veículo 1. O veículo 1 seguindo em linha reta não incomoda o 2. O 2 incomoda o 1. O 2 pode causar um acidente. Então a A está certa. B de bola está dizendo que o condutor 2 do veículo vermelho tem preferência porque está numa via preferencial. Mas tem um detalhe. Não existe via preferencial. Ele não está numa via preferencial porque não existe a definição via preferencial no Código de Trânsito Brasileiro. A B está errada. Letra C está dizendo que o condutor 2, por estar mudando de direção aqui, nessa figura, neste caso, ele deve dar preferência ao veículo 1. Sim, deve. É a mesma explicação que eu dei quando eu estava analisando a letra A. Ele vai incomodar o 1, ele vai atrapalhar a movimentação, o fluxo, a circulação do veículo 1. É ele que é o incômodo, ele tem que esperar assim. Então, C está certo. E a letra D está dizendo que estão corretas as alternativas A, sim e C. Essas duas estão certas? Estão. A B está errada, então você vai marcar nessa questão a letra D de dado. Vemos a placa comprimento máximo permitido na opção alerta de pegadinha. Cuidado! Se liga só, a opção de resposta A, o que tem?
um carro, mostrando o comprimento dele. Aí você já vê na letra A, por preguiça de ler o resto, de olhar e analisar as outras placas, já vai marcando. A opção A apresenta uma placa de advertência, o nome dela é comprimento limitado. A pergunta se refere a comprimento máximo permitido. Só pode ser a opção D de dado, porque a opção C não está falando de comprimento, está falando de altura. O nome dessa placa aqui é altura máxima permitida. A opção B de bola não está falando de comprimento, está falando de largura. O nome da placa da opção de resposta B de bola é largura máxima permitida. Entenderam aí? Então, ó, B de bola não é porque o nome dela é largura máxima permitida. C de casa não é porque o nome dessa placa é altura máxima permitida. Então, você vai marcar a única opção que sobrou, que é D de dado. Essa placa da D de dado se chama comprimento máximo permitido. Entenderam? Agora vamos ver se você está com vontade real e sincera de passar, porque se você tá, você vai clicar nesse vídeo aqui agora, porque aqui tem aquelas pegadinhas que muita gente está errando aí na sua região. Clica aqui, vamos assistir o que está caindo aí na sua região para você passar direto com 30 ou com 40. Clica aqui.